estamos aqui presentes com Eduardo Bossolan, Janaína Ramon, Jéssica Costa, João Vitor Carlone, Larissa Mesquita, Lúcia Porto Noronha, Marcelo Fabiano Siqueira, Mário Raia, Max José Neves Bezerra, Milton Luiz Berg Júnior, Murilo Fernandes, Priscila Azevedo dos Santos, Roberto Pinto dos Santos Filho, Cibele Gabriele dos Santos, vamos ver quem temos mais aqui, Stephanie Daphne Ribeiro, não sei se eu perdi alguém aqui na lista, já estão aqui já devidamente conectados para... Carlos Alberto Cordeiro Silva, Carlos Eduardo Pimenta, Caroline Lima dos Santos, Cássia Ribeiro dos Santos, Celso Gussucuma, Cláudio Sanem, e é isso. Ok. Acho que bate, né, Ana Paula? Não deixei ninguém de fora aqui. São as pessoas que já estão aqui conectadas para nos acompanhar. Enquanto o professor Faiani vai fazendo os ajustes aqui, eu só vou dar algumas informações sobre o evento. Esse evento são 3 dias, né? Vocês já viram que nós começamos hoje com o professor Eduardo Faiani, que é mestre, doutor do Instituto de Economia da Unicamp. Não sei se o professor Faiani é também livre docente, não sei. Enfim, que as pessoas que não são as pessoas que não são de São Paulo não sabem, mas as universidades paulistas têm essa figura da livre docência, né? Porque as federais não têm isso, os outros não têm. Mas amanhã nós teremos a doutora Lina Santin Cook, que tem mestrado e doutorado também. A doutora Lina trabalha na como chama? Comissão de Consciência Fiscal, é isso, né? De Cidadania, aliás, Comissão de Cidadania Fiscal, que é liderado pelo Bernardo Api, tá certo? Centro de Cidadania Fiscal, CECIF. Centro de Cidadania Fiscal, obrigado, que é liderada pelo professor... Ele tem mestrado e doutorado também, né, Faiani, eu acho. Eu acho que tem, sim. Faz tempo que eu não convivo com o Bernardo Api. O Bernardo Api já foi consultor da CUT e hoje ele dirige essa ONG que elaborou o projeto, que é exatamente a PEC 45, que tem tido apoio de alguma forma do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eles têm um projeto completo de reforma tributária. Ela vai amanhã mostrar o conteúdo da PEC 45 e traçar uma comparação com a PEC 110, que é a outra PEC que tramita no Senado. A 45 tramita na Câmara dos Deputados, a 110 tramita no Senado. Elas têm diferenças, sobretudo no projeto, no detalhe que funde os impostos do ICMS, ISS, aqueles impostos todos que são compartilhados com o sistema federativo, né, com os entes federados, os estados e municípios. De qualquer forma, ambos os projetos defendem, e eu acho que não há grande oposição no Brasil a isso, já é adotado pelos outros países, inclusive do Mercosul, que é o sistema de imposto de valor agregado. Esse é o nome adotado na Europa. O projeto tanto da PEC 45 quanto da PEC 110 tem diferenças em relação a isso. A doutora Lina vai esclarecer isso, porque diz a doutora Lina que o Centro de Cidadania Fiscal trabalha com um projeto que tem variantes, que eles dizem que é mais atual, que o modelo adotado pela PEC 110 é o modelo europeu mais, digamos, pretérito, né? Início da criação. O Brasil está muito atrasado nesse modelo de tributação, de qualquer forma, porque o Brasil não tem nenhum país, acho que no mundo hoje, sistema federativo com isso. E depois nós fechamos com o Rodrigo Orair, que é técnico, é também mestre e doutor, eu acho que mestrado, acho que pela Católica, se eu não estiver errado, e pela UNB, né? Doutorado. Ele é técnico do IPEA, tem muitos artigos acadêmicos produzidos também sobre isso, e ele vai trabalhar a discussão de sistemas tributários e desigualdade econômica, trabalhando o problema de como o sistema, mais com uma leitura
mais teórica, inclusive, sobre que sistemas são mais adequados para correção de curva. É um pouco também o que o professor Fanhani, imagino, que vai tratar aqui também, tá certo? Então, professor, estamos prontos para decolar? Não? Estamos à disposição. Então tá. Olha, eu queria agradecer a todos os que já estão aqui presentes conosco. O professor Eduardo Fanhani é velho amigo aqui da casa, né, do Crivella Advogados. Ele já participou de outros eventos conosco, sempre trazendo grande contribuição. É uma pessoa que tem, além do trabalho teórico e trabalho acadêmico, se preocupa com a ciência aplicada, né, com a discussão da economia na conjuntura, com as consequências político-econômicas e sociais de todos esses temas. Tem uma elaboração muito importante, é um economista hoje muito respeitado, um amplo leque de espectro, digamos, político-ideológico, né? Tem, apesar do seu posicionamento visivelmente progressista, o que nos agrada muito, mas assim, é reconhecido para além desses limites, muito referenciado no mundo acadêmico. Então, professor, seja bem-vindo. Então, a palavra é sua. Depois, quando o senhor terminar, nós vamos abrir para as perguntas, e as perguntas serão dirigidas por mim aqui, a menos que alguém queira fazer alguma consideração verbal, mas pode também dirigir isso. Eu peço a todos os participantes que usem o bate-papo lá embaixo, não é isso, Ana Paula, né? E dirija as perguntas por escrito. Se eu errei, alguém me corrija. Só para fazer menção aqui, o agradecimento da equipe de suporte que permite que esse evento ocorra sem nenhum problema, acidente. Temos como no suporte técnico Renan Almeida, que faz a gravação, depois faz as correções, etc. Tal. O vídeo depois é disponibilizado, vai ser disponibilizado também para o público externo no canal do YouTube. Nós temos aqui Ana Paula Bacher Gonçalves, que trabalha com a produção, inclusive, de conteúdo e com a produção de convites, definições de temas, uma das responsáveis da organização, e Simone Barros, que trabalha também no suporte técnico e está aqui nos acompanhando. E o evento de hoje, né, e aí eu encerro, porque advogado gosta de ser muito prolixo, né, mas são seminários que nós fazemos todas as quartas-feiras, seminário de formação, alguns são internos da equipe, porque são estritamente jurídicos, não que os temas não sejam relevantes, mas às vezes a linguagem muito técnica, que nós chamamos de juridiquês, fica às vezes inacessível, então a gente não faz alguns seminários abertos, porque o conteúdo é estritamente técnico, e acho que seria um pouco, às vezes, indigesto para o público geral, devido ao excesso de tecnicismo. E a gente tem alternado seminários internos e seminários abertos. Então, era isso, professor. Então, a palavra agora é sua, finalmente. Né? Só um acertozinho. O que a gente tem feito, doutor, as pessoas se inscrevem para fazer a pergunta, a gente abre o microfone e elas não fazem. Ótimo, perfeito. Então, fica combinado assim, as pessoas se inscrevendo, a gente vai seguindo a ordem de inscrição e vai liberando a fala para as pessoas inscritas. Ok. Obrigado, Ana Paula. Imagina. Professor. Bom, agradeço muitíssimo o convite, doutor Crivella, Ana Paula, Simone, Renan e os colegas que estão nos assistindo. Parabenizo o escritório por debater um tema que é extremamente urgente, já era urgente, agora com a crise agravada pela pandemia, ele se tornou ainda mais urgente. E foi bom você fazer essa apresentação das emendas que tramitam no Congresso Nacional, né? Como você disse, a PEC 45, a PEC 110 e agora o projeto do governo, né? Eu sou bastante crítico a essas três PECs. Eu acho que a minha apresentação inicial vai ser boa, porque vou dar argumentos para os debates subsequentes. Eu sou crítico porque é um pouco o que eu quero demonstrar, porque essas três propostas, elas, na verdade, elas tratam
apenas da tributação sobre o consumo. Apenas sobre a tributação sobre o consumo, o que é necessário, né? A simplificação da tributação do consumo é necessário. A ideia toda é fundir uma série de tributos em uma contribuição, um imposto de valor adicionado, um imposto sobre bem de serviço, mas ela é absolutamente insuficiente. Essas propostas são absolutamente insuficientes porque não enfrentam o fundamental. Esse aqui é o ponto que eu quero deixar claro agora. Não enfrenta o fundamental, que é o problema que é o caráter regressivo, né, que os economistas chamam, o caráter regressivo da tributação brasileira, né, que penaliza mais quem ganha menos e menos quem ganha mais. E isso tem a ver porque a nossa tributação ela é excessivamente baseada sobre a tributação do consumo. O peso da tributação do consumo, que vamos demonstrar, é excessivamente elevado. Nós somos o país vice-campeão mundial em tributação do consumo, do ponto de vista da arrecadação, né? E tributamos muito pouco a renda do patrimônio. E também eu quero enfatizar que existe uma quarta proposta de reforma tributária, que também tramita no Congresso Nacional, mas que ninguém sabe da existência dela, porque, em geral, a grande imprensa não divulga, né? Que se chama Reforma Tributária Solidária, Justa e Sustentável, né? Que é uma emenda substitutiva global a essa PEC 45, é de número 178, e ela foi encampada através de estudos técnicos que foram realizados, dos quais eu participei. Ela foi encampada pelos 6 partidos da oposição, né? Recebeu mais de 200 assinaturas de 11 partidos diferentes, né? E essa é a única proposta de reforma tributária que, de fato, enfrenta o que é fundamental, né? Então, em linhas gerais, é isso que eu vou falar. Eu acho que eu tenho alguns números aqui para mostrar, Crivelli, que eu acho que ajudam a compreensão, deixam bem claro essas questões que eu estou colocando. Eu vou, então, tentar rapidamente apresentar esses números, que eu acho que ajudam aqui no nosso debate. Você está me vendo aí? Vocês estão me vendo? Apareceu aí o... Apareceu o PowerPoint? Sim. Bom, tá boa a apresentação, tá bem visível, tomando a tela inteira. Tá. Então, olha só, a crise atual ela tem sido comparada às maiores crises do capitalismo no século XX, né? A grande recessão de 1929, a crise econômica do pós-guerra. Isso quem está dizendo não é o Unicamp, quem está dizendo isso é o Banco Mundial, é o Fundo Monetário Internacional, é a própria Financial Times, que é uma revista, quase que a Bíblia do capitalismo, né? Uma revista tradicional britânica, né? Um editorial da Financial Times recente, de julho, né? Ela diz o seguinte: olha, os líderes atuais deveriam se inspirar nos líderes do século XX, como Roosevelt, por exemplo, né? Como Beveridge, por exemplo, e apresentar medidas como o New Deal, algo semelhantes ao New Deal, Plano Marshall, coisas desse tipo. Esse editorial diz, inclusive, que a era Friedman, né? O pai da escola de Chicago, né? Essa era Friedman, que é os últimos 30, 40 anos, ela está sepultada. E que, hoje em dia, a sociedade deveria se orientar pela ideia, em torno do eixo da ideia, o eixo central seria a ideia da cidadania. Então, vejam a gravidade da crise atual
E veja como que o próprio discurso do establishment, né, alterou. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque em situações de crise o Estado tem que ter um papel importante e a sua capacidade de intervenção tem que ser fortalecida por diversos mecanismos, inclusive financeiramente, por diversos mecanismos, inclusive a tributação, né? Então, esses dois gráficos aqui foram tirados do Piketty. Eles mostram o seguinte, não sei se vocês estão vendo aqui a minha flechinha, está vendo a minha flechinha aí? Sim, está visível. Está visível? Tá visível. Então, veja bem, aqui é 1910, 1920, 30, 40 e tal. O que o Piketty mostra? Que a alíquota máxima, as grandes fortunas do imposto de renda, né, no Reino Unido e nos Estados Unidos, né, ela aumenta na Primeira Guerra, né, depois da Primeira Guerra cai, e a partir da crise de 29, né, elas sobem como uma flecha, diz o Piketty. Então, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a alíquota máxima do imposto de renda foi superior a 90%. 90%. E na Alemanha e na França, entre 60% e 70%. E assim permaneceu entre 1940 e 1980, são 40 anos. Com o neoliberalismo, essas alíquotas máximas foram reduzidas, mas para um patamar aqui próximo de 60%, 50%, 60%. A mesma coisa acontece em relação à taxação das altas heranças, né? Até a Primeira Guerra, era o imposto, essa alíquota era muito baixa, em torno de 10%, mas entre 1940 e 1980, ela chega a cerca de 80%, né, na Inglaterra, de novo no Reino Unido e nos Estados Unidos, né, e em torno aqui em torno de 30%, 40% na Alemanha e na França. Então, vejam bem, o que eu estou querendo dizer? Que em crises semelhantes a essa, as que nós estamos vivendo hoje, a tributação foi um mecanismo, a tributação progressiva foi utilizada como um mecanismo para reforçar o papel do Estado, né? E isso tudo essas medidas foram adotadas por governos liberais. Isso aqui é importante destacar, né? Muito bem. Vamos pensar no Brasil, né? Por que a tributação progressiva é importante no Brasil? Porque o Brasil, o Piketty disse recentemente o seguinte, Thomas Piketty, economista francês, maior especialista desse assunto. Ele disse o seguinte, olha, a desigualdade no mundo ela aumentou nas últimas 3 décadas, mas mesmo assim ela é muito inferior à desigualdade que acontecia no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no começo do século passado, né? Aumentou muito nas últimas 3 décadas, mas é menor do que acontecia no começo do século passado, exceto no Brasil, diz ele. Atualmente, o Brasil é um país que, do ponto de vista da renda, da distribuição da renda e da riqueza, é ainda mais desigual do que a Europa de antes da Primeira Guerra. Então, a concentração da renda no Brasil é fato, né? Esse outro gráfico, também tirado do Piketty, mostra o seguinte, que no Brasil, o 1% mais rico fica com cerca de 29%, 30%, 28%, 29%, 26%, 28%, 29% da renda, né? O segundo país nessa lista é os Estados Unidos, que é em torno de 18%. Mas, por exemplo, a França é em torno de 10%. O 1% mais rico fica em torno de 10% da renda. No Brasil é cerca de 28%. Isso até 2015. Né? O dado mais recente dele mostra que o Brasil atualmente tem a maior concentração de renda do mundo entre o 1% mais rico, né? Esse gráfico aqui, que também é um estudo do Piketty, mostra isso. Quer dizer, essa linha aqui é o Brasil. Quer dizer, o Brasil é o 1% mais rico. O Brasil é o país onde a participação do 1% mais rico no total da riqueza
né, é campeão mundial, né? A desigualdade da renda é apenas uma das múltiplas faces da desigualdade brasileira, né? A desigualdade está em todo lugar, né? Eu digo sempre que o Brasil é uma procissão de desigualdades. Nós não conseguimos resolver nem as desigualdades do século XIX. A desigualdade tem muitas causas históricas, estruturais, mas certamente uma delas é a tributação. A tributação no Brasil ela é secularmente regressiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que os mais pobres pagam proporcionalmente mais do que os mais ricos. Eu tenho dito o seguinte, que no Brasil os mais pobres pagam mais e os super ricos não pagam. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. A ideia de equidade na tributação é um princípio liberal, né? Ele foi colocado originalmente pelo Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, né, um economista liberal clássico do século XIX, do século XVIII. Né? Um dos princípios da tributação é a equidade. Então, ele diz assim, os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível para a manutenção do governo em proporção às suas respectivas capacidades, em proporção ao rendimento de cada um desfruta. Quer dizer, essa que é a ideia da progressividade, né? Você tem que contribuir em proporção da sua renda. Isso está colocado lá atrás por um economista liberal clássico, né? E toda essa ideia da progressividade ela está na nossa Constituição, especialmente no artigo 145. Só que isso não é cumprido. Esse é o ponto fundamental. Eu diria para você, Crivella, que o nosso sistema tributário é inconstitucional. Tem algumas organizações da sociedade civil, como a Oxfam e a FENAFISCO, eu estou participando desse processo, entraram com uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito constitucional no Supremo Tribunal Federal, né, fazendo essa arguição, né, que o sistema tributário brasileiro ele é inconstitucional, porque ele não obedece esse princípio da equidade ou da progressividade. Aqui nós percebemos bem, quer dizer, essa que é o grande problema da tributação brasileira. Né? Crivella, vocês estão vendo o quadro todo aí? Começa na Alemanha e termina no Brasil 1 embaixo. É isso? Mas aparece uma tirinha comigo e com você? Não. Não. Você está vendo o quadro inteiro, sem interferência. Estou vendo o quadro inteiro sem interferência. Agora, Tá. eu acho Tá que está bom. quase todo aí. É que eu estou vendo aqui diferente, mas tudo bem. Mas aqui... se você clicar lá em cima do teu imagem, você pode diminuir a tela com as nossas fotos. Aqui eu fechei a minha exposição. Tá. Agora eu consegui fazer isso. Tá bom. Isso, tá então, bom. olha aqui esse quadro. Qual que é o problema? A questão aqui é a seguinte. A distribuição da carga tributária pelos vários tipos de tributo, renda, patrimônio, consumo, etc. O que nós percebemos aqui? Que no Brasil, quase que a metade, 50% de tudo que é arrecadado vem do consumo. Enquanto que nos Estados Unidos, que todo mundo adora os Estados Unidos, é 17%. Vários países aqui em torno de 24%, 21%. A média da OCDE Faiane, desculpa, houve uma falha técnica aí na nossa base e agora voltamos. Quando caiu o link, você começou a comparar os Estados Unidos, 17% de participação a tributação do consumo geral. Só para retomar a linha, que houve uma interrupção aí que durou acho que uns 15 Entendi. Então, não... Tá. Então, a minha apresentação saiu da tela? Saiu da tela. Você tem que recolocar na tela. A minha... Tá. Então, vamos lá. Voltou? Voltou.
Ela voltou agora? Voltou. Agora, se você quiser tirar as nossas imagens, você vai lá também. Então, eu estava dizendo que o Brasil, 50... Tá. Então, eu estava dizendo o seguinte, que 49% do que nós arrecadamos vem do consumo, enquanto que nos Estados Unidos é 17%. Né? Vários países, em torno de 20%, 24%. A média da OCDE é 32%. Nós só perdemos para o Chile, que é 54%. Né? Por outro lado, nós tributamos muito pouco a renda e o patrimônio. Né? Mas, especialmente, tributamos pouco a renda. De tudo que nós arrecadamos, 18% vem da tributação sobre a renda, né? Enquanto que nos Estados Unidos é 50%. A Dinamarca, que é um caso extremo, é 63%. 63%. A média da OCDE é 34%. Né? Que a reforma tributária que não enfrente essa questão da tributação sobre a renda, sobre essa questão dessa má distribuição entre tributação sobre consumo e renda, eu não posso chamar isso de reforma tributária. Né? Porque o imposto ele é regressivo porque o tributo sobre o consumo ele afeta mais as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres e grande parte da classe média baixa. Porque as pessoas mais pobres, a classe média baixa, praticamente consomem tudo que elas ganham. Né? Um exemplo fácil de ser percebido. Né? Você pega um produto, uma geladeira, por exemplo, que ela tenha R$300 de imposto. E para quem ganha R$1.000, esses R$300 representam 30% da renda dela. Para quem ganha R$10.000, representa 3%. Para quem ganha R$100.000, representa 0,3%. Há estudos de uma professora da USP que mostram o seguinte, que para os 20% mais pobres, os impostos consomem quase 45%, 49%, metade do que as pessoas ganham. Quer dizer, o imposto para os 20% mais pobres consome quase que 49% da renda. Né? Então, por isso que o sistema tributário brasileiro é regressivo. Né? Essa é a questão central. E essa questão central ela não é enfrentada por nenhuma das outras propostas que tramitam no Congresso Nacional. Como eu mencionei, né, ela só trata da simplificação do consumo e são omissas em relação à tributação da renda e do patrimônio. Nessa tabela aqui, a gente percebe o seguinte, a alíquota do imposto de renda no Brasil, a alíquota máxima é 27,5%. Eu já mostrei que entre 1940 e 80, a alíquota máxima no Reino Unido e nos Estados Unidos foi superior a 90%. Mas hoje ela se situa em torno de 40%, 50% em vários países da OCDE. E mesmo em países da América Latina, como o Chile, como a Colômbia, como o México. Né? Por que isso é regressivo? Porque uma pessoa que ganha R$5.000 paga na fonte 27,5% de imposto. E uma pessoa que ganha R$500.000 paga os mesmos 27,5% na fonte. Quer dizer, isso não respeita esse princípio liberal clássico da equidade. Né? Pouco sabe, mas o Brasil já teve a alíquota máxima do imposto de renda, né? Já chegou a ser em torno de 50% na ditadura militar, né? 60% na recessão que nós tivemos de 83 a 84. Depois, na transição democrática, foi baixada para 25% e depois para 27,5%. Né? O imposto de renda ele é o coração da tributação de países capitalistas mais desenvolvidos e relativamente menos desiguais. Observe, por exemplo, que na Alemanha o imposto de renda ele representa quase 10% do PIB. Né? Na média da OCDE, aqui não está aparecendo, mas é algo em torno disso também. Na Bélgica chega a 12%, no Canadá 11%, Espanha 7%, Estados Unidos 10%, Islândia 13%, enfim. E no Brasil nós arrecadamos apenas 2,5% do PIB com o imposto sobre a renda. Né?
E há uma outra questão que é a seguinte: existem diversos mecanismos que isentam as pessoas, os super ricos, nós estamos chamando, da tributação. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, mostra o seguinte: aqui é o número de pessoas, a quantidade de contribuintes. Contribuintes que ganham até de meio a um salário mínimo e vai reduzindo, né? Então, por exemplo, aqui nós temos poucas pessoas que ganham mais de 320 mil reais por mês. Mas conforme aumenta a renda, aumenta também a parcela isenta de tributação. Então, uma pessoa que ganha de 3 a 5 salários tem cerca de 10% da sua renda isenta de tributação, através de deduções de várias ordens. Mas quem ganha mais de 320 mil reais por mês tem quase 70% da sua renda isenta de tributação. É por isso que nós vemos o seguinte: o nosso sistema de imposto de renda ele é progressivo até mais ou menos de 20 a 30 salários mínimos. A partir desse momento, ele cai para 5. Aqui, quem ganha mais de 300 mil paga uma taxa efetiva de imposto de renda em torno de 5%, o mesmo que uma pessoa que ganha 7 a 10 salários mínimos. Isso é a marca da regressividade do nosso sistema tributário. E por que isso acontece? Isso acontece por diversos motivos, entre os quais o mais importante é o fato que nós não tributamos a distribuição de lucros e dividendos. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu seja um acionista de um grande banco, um acionista majoritário de um grande banco. O ano passado, os bancos lucraram, os 4 maiores bancos lucraram 80 bilhões de reais. Suponha que um desses bancos vai distribuir, que lucrou 20 bilhões, vai distribuir 4 milhões de lucros e dividendos, e eu sou um acionista, eu, pessoa física, sou um acionista majoritário. Então, eu posso receber, por exemplo, 500 milhões de reais, pessoa física, 500 milhões de reais, né, como distribuição de lucros e dividendos. E esses 500 milhões de reais que eu estou recebendo são isentos de tributação, não pagam um tostão. Enquanto um médico sanitarista que trabalha no SUS, que ganha 5 mil reais, paga 27,5% na fonte. Então, vejam, sem falar na questão de patrimônio, esse gráfico aqui mostra o seguinte: ITR, o Brasil é um país que tem... É um país que o agronegócio tem um peso importantíssimo, né? Mais de 50% das exportações, 1/4 do PIB. Né? No entanto, o ITR, Imposto Territorial Rural, ele arrecadou em 2017 1 bilhão, enquanto que a União arrecadou 1 trilhão e 200. Ou seja, a arrecadação do ITR representa 0,1% do total de receitas federais. Esse gráfico mostra o seguinte, que em 2015, né, o valor médio arrecadado do ITR por propriedade é cerca de R$ 236. A média das pequenas propriedades é R$ 29 por propriedade. E as grandes propriedades, a média da arrecadação é R$ 2.151. Aqui mostra a questão da herança. A herança no mundo, eu já mostrei que foi superior a 80% nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas atualmente ela é, em média, na maior parte dos países, entre 25% e 40%. Embora você tenha países como a Espanha, que pratica 60%, né? A Bélgica 80%, a França 60%. E o Brasil? O Brasil, a alíquota máxima é 8%. Né? Só que essa é a alíquota máxima aprovada por lei, mas a maior parte dos estados, os governos estaduais, cobram 4%. Né? Enfim, esses são alguns dados que mostram que o nosso sistema tributário é extremamente injusto, extremamente regressivo. Não é verdade que a carga tributária no Brasil é alta, ela é alta para as camadas pobres e a renda e a grande parte da classe média. Para essas pessoas, ela é, de fato,
elevada, né? Mas ela não é, ela é reduzida, quase residual, para as camadas de alta renda. O que nós temos que fazer, na verdade, é fazer um reequilíbrio, né? Aumentar renda e patrimônio, simplificar o consumo, mas reduzir a participação do consumo e mesmo da folha de pagamentos, fazer esse reequilíbrio, né? Reequilíbrio para tornar o sistema tributário brasileiro mais próximo dos países desenvolvidos. E o paradoxo que eu já mencionei é que tanto a PEC 45 como a 110, quanto esse PL do governo, não enfrentam todos esses problemas que eu mencionei para vocês. Alguns desses problemas eu digo para vocês que não, às vezes eu uso a palavra que são anomalias na comparação internacional. Outras vezes eu digo que isso é quase que uma obscenidade. É uma obscenidade você ter uma pessoa que ganha R$400 mil por mês ser isenta de tributação, enquanto uma pessoa que ganha R$4.800 tem 27,5% da sua renda isenta de tributação. Então, a crítica que nós fazemos é que essas propostas, antes da crise agravada pela Covid, elas já eram insuficientes e socialmente injustas. E com a crise, elas se tornaram anacrônicas, porque elas não enfrentam a desigualdade e porque elas não fortalecem financeiramente o Estado. O Estado tem que ser... Provavelmente, elas vão acentuar ainda mais a participação da tributação sobre o consumo na estrutura do sistema, na carga tributária, né? E elas não fornecem um centavo a mais, né? O Estado tem que ser fortalecido. Agora, por exemplo, nós temos ao menos duas grandes demandas: fortalecimento do SUS e a criação de um programa de renda mínima. Nós já tivemos o Fome Zero, agora nós vamos ter o Trabalho Zero. Essa crise, ela, além de grave, é incerta e a recuperação vai ser muito lenta, né? Hoje, até um mês atrás, nós tínhamos mais pessoas fora do mercado de trabalho do que trabalhando. Quando essas pessoas começarem a voltar para o mercado de trabalho, elas vão pressionar a taxa de desemprego. Há vários economistas que estimam que a taxa de desemprego pode ir para 20%, 25%, até 30%. Então, nós vamos ter que ter um programa de renda básica, de renda mínima, que substitua a falta de salário. É um programa que custa caro, né? Não dá para tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Nós temos que tirar dos super ricos para dar para os pobres e para os paupérrimos. Essa que é a questão central. E esses dois projetos, eles não representam, não acrescentam um tostão a mais para o fortalecimento do Estado. Pois bem, existe um quarto projeto de reforma tributária, que é a Emenda Substitutiva Global número 178, né? São todos os partidos da oposição, esses parlamentares de todos os partidos que assinaram esse projeto. Esse projeto não é divulgado, a imprensa não difunde, pouca gente conhece, nem o campo progressivo conhece. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui podendo divulgar esse trabalho, né? Que foi uma iniciativa de duas entidades, a FENAFISCO e a Anfip. É um processo iniciado em 2017, contou com a participação de mais de 40 especialistas. Eu apenas fiz a coordenação técnica desse trabalho. Resultaram em 2 livros. Um faz um amplo diagnóstico, né? São 39 artigos, 42 especialistas, 804 páginas, e o outro faz propostas para mudar, né? Nas propostas para mudar, nós mostramos o seguinte: olha, é tecnicamente possível o Brasil você ampliar a tributação da renda e do patrimônio em cerca de 354 bilhões de reais, né? E, ao mesmo tempo, você pode reduzir a tributação sobre folha de salário e consumo em 310 ou até 357 bilhões de reais, né? Caso você queira manter a carga tributária inalterada. Isso, tecnicamente, é possível fazer, né? Com isso, nós teríamos um sistema tributário mais próximo da média dos países da OCDE. Essa aqui, o azul, é a situação atual. Então, a tributação sobre a renda, ela representa cerca de 6% do PIB, né?
dessa proposta iria para 10% do PIB, enquanto que a média da OCDE é 11% do PIB. Mas o mais importante é reduzir isso daqui, a tributação sobre o consumo. Hoje é 16,8% do PIB. Com a nossa proposta, baixaria para 12,93% e a média da OCDE é 10,9%. Portanto, nós demonstramos tecnicamente que é possível você ter um sistema tributário mais próximo da média da OCDE. Bom, já finalizando, nos últimos... a gente estava preparado para fazer esse debate no Congresso Nacional, aí veio a crise. Então, nesse contexto, os mesmos especialistas se reuniram e nós fizemos um novo documento. A ideia básica é a seguinte: não dá, para um contexto como esse, você fazer uma reforma tributária ampla, né? Porque você vive uma situação que é quase como um momento que você tem que apresentar um plano emergencial, quase que de salvação nacional. Então, nós fizemos esse documento, que também está disponível, Tributários Super Ricos para Reconstruir o País, né? onde a gente prioriza 8 medidas. Né? Está em sintonia com o projeto da oposição que eu falei. Né? São 8 medidas. Eu vou falar só de 2, depois a gente pode discutir mais tarde, as 2 mais importantes. Essas 8 medidas, só para deixar claro para vocês, têm um potencial de arrecadação de 290 bilhões de reais. Certo? 2 medidas que têm grande importância aqui são as mudanças no imposto de renda da pessoa física e o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre renda da pessoa física, a ideia é ter uma nova tabela progressiva do imposto de renda, que você tenha alíquotas de 30%, 35%, 40% e 45%. Né? Vai afetar quem? Vai afetar quem ganha mais de 30, 35 mil reais por mês, que são cerca de 600 mil contribuintes, né? 0,3% da população brasileira. Né? Por outro lado, nós isentamos quem ganha até 3 salários mínimos. Quantos contribuintes ganham até 3 salários mínimos? Cerca de 11 milhões de contribuintes. Nós temos um universo de 30 milhões de contribuintes. 11 milhões representa quase 34%. Então, é possível, se você tiver uma nova tabela progressiva do imposto de renda e acabar com a não tributação sobre lucros e dividendos, essas 2 medidas têm um potencial de arrecadação de cerca de 158 bilhões de reais. Quem que vai ter a alíquota máxima de 45%? São cerca de 211 mil contribuintes, 0,1% da população brasileira. O IGF é outra medida que tem um potencial de arrecadação de 40 bilhões. Né? O que é grandes fortunas que nós estamos definindo? Grandes fortunas é quem tem um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Então, o que exceder 10 milhões de reais paga 0,5%, 1% ou 1,5%. Quantas pessoas têm um patrimônio superior a 10 milhões de reais? Quantos contribuintes? São 59 mil contribuintes, 0,028% da população brasileira. Então, essas 2 medidas têm um potencial de arrecadação de cerca de 200 bilhões de reais. Né? E tem outras medidas, mas depois eu posso falar mais à frente para não tomar muito tempo de vocês. Então, são medidas que têm um efeito distributivo bastante elevado. Né? Além disso, nós também trabalhamos com a questão das renúncias fiscais. Renúncias fiscais, só o governo federal, pelos dados da Receita, que são dados que não são completos, são cerca de 300 bilhões de renúncias fiscais, de isenções fiscais.
né, que o governo dá. Né? 300 bilhões é mais ou menos algo em torno de 20% da receita do governo federal, que ele abre mão todo ano. Incentivo fiscal é importante. Você vai fazer uma determinada política industrial, você quer incentivar determinado setor, tudo bem, mas você tem que fazer isso por um período determinado. O que acontece no Brasil? Você dá um incentivo fiscal, você não tira mais, aquele incentivo fica permanente. Né? Nós estamos precisando de recursos. Se você tiver... você tem 300 bilhões de isenções fiscais. Se fizer uma revisão, uma avaliação da totalidade das renúncias, né? A efetividade, a eficácia de cada uma dessas medidas, e pudermos cortar, por exemplo, 30% delas, né? Nós estamos falando em 90 bilhões de reais. Né? Então, a gente apresenta também medidas nesse sentido, além de outras medidas voltadas ainda nas renúncias fiscais. Não é apenas o governo federal que concede renúncias fiscais elevadas, também os governos estaduais. Estima-se que os governos estaduais concedam renúncias da ordem de 90 bilhões de reais, todos eles. Né? Então, essa questão das renúncias não pode ficar fora de um projeto de reforma tributária. Né? Enfim, são essas as questões que eu queria trazer para vocês, e dizendo que, enfim, em suma, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e o nosso sistema tributário é um dos mais regressivos do mundo. Nós tributamos pouquíssimo renda e patrimônio e muito consumo. A carga tributária no Brasil não é elevada, ela é mal distribuída, ela afeta mais os pobres e as camadas de classe média e é praticamente residual em relação aos super ricos, que nós estamos chamando aqui. Né? Então, eu não posso admitir, sinceramente, eu acho que vocês vão ter oportunidade de discutir aqui as outras medidas. Eu pessoalmente, eu não posso aceitar que você tenha no Brasil, que o debate sobre a reforma tributária no Brasil se transforme num debate sobre a simplificação da tributação do consumo. Isso, para mim, é inaceitável, né? Num contexto, especialmente num contexto como esse, né? em que a desigualdade, que já é vergonhosa, tende a se acentuar por conta dessa crise. Né? Então, ao contrário do que todo mundo acha, não existem só 3 projetos de reforma tributária tramitando no Congresso, existe um quarto, né, que é a reforma tributária solidária, justa e sustentável, que ninguém sabe porque a imprensa não divulga, mas é o único que enfrenta realmente esse problema central, que coloca o dedo da ferida e tenta corrigir o caráter secularmente regressivo da tributação brasileira. Crivella, muito obrigado, desculpe ultrapassar o tempo, fico à disposição aí das perguntas. Obrigado, professor Faiani. Eu só tinha uma curiosidade, porque num quadro que você apresentou, mostrava, acho que, mas você não chegou a mencionar, mostrava o peso dos salários, do imposto de renda sobre salários na tributação, se eu estiver enganado, né? Porque também é elevado, né? O peso específico do imposto sobre renda oriundo dos assalariados, né? Porque sobre digamos, sobre o nome, o termo de imposto de renda, entra o assalariado, mas entra também as rendas de do capital, participação em sociedade, do capital, né? Isso. Então, mas os assalariados têm realmente um peso muito grande na distribuição de renda? Muito grande, muito grande. No imposto de renda, aliás, perdão. No imposto de renda é muito grande. E, basicamente, por que a renda do capital é pequena? Porque, em geral, a renda do capital ela vem sob a forma de distribuição de lucros e dividendos, que é isento de tributação desde 1995. Né? Então, quando você cria alíquotas, uma nova tabela progressiva do imposto de renda, mas também acaba com a não tributação de lucros e dividendos, né? Você passa, quer dizer, esse aumento que a gente vai ter de arrecadação do imposto de renda, que eu te falei, um acréscimo de 160 bilhões, é basicamente você tributar mais a renda do capital, que ela é subtributada no Brasil. Perfeito. Olha, já tem várias pessoas, professor, aqui inscritas. Eu, antes de mais nada, eu queria transmitir aqui o Carlos Alberto Cordeiro, que é da cidade de São Roque, é consultor, ele deseja a todos saúde, paz
para as famílias todas, as pessoas que estão aqui. A Cláudia Alves dos Reis gostaria de fazer uma pergunta. Eu peço para a nossa equipe que libere a palavra para a Cláudia para que ela formule a pergunta. Na sequência está escrito o Mário Raia. Por favor, Cláudia Reis, pode fazer a sua pergunta. Você não está com o microfone fechado, não, Cláudia? Você está com o microfone fechado. Né? O microfone está fechado. Mas é ela que está, não somos nós, não. Ela, eu já até mandei o aviso. Cláudia, o seu microfone, você tem que ir na barra horizontal embaixo, onde tiver a imagenzinha do microfone e clicar em cima para destravar o seu microfone. Bom, acho que enquanto a Cláudia está procurando... Conseguiu. Cláudia, por favor. A palavra é sua. Olá, eu levantei a mão sem querer, eu não formulei nenhuma pergunta. Ah, tá bem. Cláudia, obrigado pela sua presença aqui. Eu vou passar a palavra então para o Mário Raia, que levantou a mão também para fazer uma pergunta. Por favor, Mário Raia, que é dirigente sindical, diretor da Contraf, da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Instituições Financeiras. Né? É isso, né, Mário? Isso, trabalhadores do ramo financeiro. Do ramo financeiro. Boa tarde, Crivelli. Boa tarde, Eduardo Fagnani. O pessoal que está participando desse webinar bem interessante. Bom, o Crivelli a gente conhece bastante, né, de várias lutas aí junto à Contraf, ao sindicato. O Dr. Fagnani também. Eu tive a oportunidade de fazer um curso lá com o CESIT, na Unicamp. O Fagnani também já teve vários congressos da Contraf e CUT aqui, abrilhantando nossos congressos. Eu tenho uma pergunta sobre um dado que foi apresentado, mas só fazer um pequeno comentário. A Contraf agora, já há 2 semanas, bom, a nossa presidente Juvândia Moreira sempre tem interesse, né, nesses assuntos. Nós estamos participando agora de um grupo, junto com o Dan Moreira, do Instituto de Justiça Fiscal, e alguns participantes da Anfip, da FENAFisco, delegados sindicais, dos sindicatos de auditores fiscais, etc. Estamos agora trabalhando bastante para dar um impulso a esse programa, a esse projeto de tributação, né? Tributar os ricos. E a nossa ideia, o professor Eduardo Fagnani com certeza tem essa informação, né? Porque inclusive foi o coordenador técnico do trabalho que foi desenvolvido por essas pessoas, é atrair mais e mais entidades, né? Para que possamos dar mais divulgação a esse processo. A nossa ideia é tentar influenciar mais ainda os parlamentares, né? Concordo plenamente que essas PECs não são insuficientes, né? Elas só atuam sobre o consumo, elas não estão atingindo a renda, que é o principal objetivo que a gente pensa que deveria ser um projeto de reforma tributária. E a minha pergunta, professor Fagnani, é uma tabela, quando o Crivelli falou isso, eu pensei que fosse isso. O senhor apresentou uma tabela que mostra o percentual da tributação em termos de renda, patrimônio, consumo e outros, né? Não sei se careceria de voltar para essa tabela, mas lá o Brasil parece que o percentual de tributação na renda é 18% e o consumo é 49%, cerca disso. E quando se compara com a Dinamarca, o que me chama a atenção é que a Dinamarca, apesar de ter tributação bem alta, no item outros, a tributação na Dinamarca é apenas de 1%. O que é esse outros que não é o consumo? Seriam tarifas, taxas elétricas, que não seria exatamente consumo? Essa coluna outros, quando tem a tributação ali. É basicamente... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Aí que aparece a Dinamarca só com 1,2%. Né? Espera só um minutinho aqui, só um minutinho. E os demais países, em média, 20%, 30%. É aqui, né, que você está vendo, né? Isso. O outros, basicamente, é folha de contribuição social. Basicamente, tá certo? O fundamental é contribuição social sobre folha de salário, em geral. Que na Dinamarca tá? É baixíssimo, então, porque eles tributam muito mais a renda. É isso, né? Então. O professor Fagnani não poderia ver aí nessa coluna, só para tentar esclarecer, porque, veja, aqui a contribuição social
ela faz parte da Seguridade Social, é um imposto sobre folha de pagamento, mas ele faz parte da Seguridade Social. Mas isso não é uma regra em todos os países, porque a Constituição, para garantir que o dinheiro fosse para a Previdência Social, a bancada progressista conseguiu trancar o imposto dentro da Seguridade Social. Mas em outros países, os sistemas também são solidários, ou seja, o tributo contribui para o sistema previdenciário, mas aí ele pode, nos outros só pode aparecer, por exemplo, taxas, que não são impostos. Taxas são serviços que o Estado presta e cobra por esses serviços. Eu acho que aí o conceito deve ser, Mário, minha opinião, eu não sou tributarista especialista, mas o advogado, pelo menos, tem uma formação básica sobre isso. Isso aí não deve haver um conceito uniforme. Nas outras coisas ficam claro o padrão internacional. Aí talvez esteja. O Brasil tem a contribuição social, que é um imposto típico sobre renda também, porque ele vai sobre o resultado do lucro, né? Ele vai sobre o resultado, mas ele vai parar está vinculado à Seguridade Social como fonte de receita obrigatória, que é umas coisas que a direita liberal tenta constantemente tirar, porque se o sistema nosso é um sistema solidário, né? Se o risco nosso político é se tirar isso da Constituição, depois amanhã alguém tirar parte dessa receita da Seguridade Social. Então, isso é uma distorção em função da nossa realidade político-social, que a Constituição, eu não sei se contribuiu aí, mas eu acho que é essa distorção aí, porque a Dinamarca deve colocar aí só as taxas que cobram, que são serviços que o Estado presta. Você usa serviço aduaneiro, você paga o imposto, mas você paga taxas de serviço que a administração faz, que a burocracia faz. Como o trabalhador paga imposto para o judiciário, não é um imposto, é uma taxa pelo serviço que o judiciário presta. Ele não tem a mesma natureza jurídica, né? O Estado presta um serviço e cobra para aquele serviço. Ele não taxa diretamente a renda, tá certo? Eu não sei se... Eu acho que é isso, né, professor Fernandes? É que tem várias formas de apresentar isso, mas, em geral, porque são várias... Não dá para você... Não ter uma uniformidade, né? Mas, em grande parte, são taxas, não sei o quê, papai, e também as contribuições sobre a folha. No caso da Dinamarca, é interessante porque esse dado eu me lembro bem no debate sobre a Previdência, né? A Seguridade Social, e na Dinamarca a participação do Estado, a ideia do sistema tripartite, né? Estado, empregador, empregado, empregador, né? E a participação a parte do governo no financiamento da Seguridade Social, se eu não me engano, é cerca de 70%. 70% do financiamento da Seguridade Social vem da contribuição do governo. Mas como é que vem essa contribuição do governo? Na forma de tributos, né? Tributos que, na Dinamarca, como a gente viu, é um caso extremo, incide sobre renda e patrimônio. Então, você taxa a renda e patrimônio, né? E transfere para a Seguridade Social. Por isso que a participação, por isso que as contribuições sociais têm um papel, têm um peso reduzido no caso da Dinamarca. Tá bem, obrigado. Professor, eu tenho uma outra questão. A resistência, a gente sabe que a resistência existe no sistema financeiro, das grandes empresas, sobretudo na questão da taxação do dividendo aí. Mas eu pergunto o seguinte, que é uma coisa que para mim não tem claro, mas eu acho que o senhor deve ter muito mais informação do que nós sobre isso. Existe resistência também do problema do desequilíbrio dentro do modelo federativo, né? Essa questão de participação de estados e municípios foi equacionada ou não? Constantemente eu vejo na imprensa dizendo que os estados têm um consenso entre eles, não é mais o problema é a União definir, porque além da resistência da elite econômica, né, da classe média alta, então existe também o problema da distribuição dentro do sistema federativo brasileiro, entre estados, municípios e União, né, os entes públicos todos. E há um acordo realmente costurado entre os estados para uma reforma tributária, ou isso é um discurso que não se sustenta, né? Eu já vi vários governadores falando assim, o problema não é nosso, porque
nós temos um acordo sobre isso. É o que eles falam na imprensa, né? O problema é o governo e as prefeituras, o governo federal e as prefeituras. Né? Não, Essa é uma curiosidade que eu tenho. Né? Esse é um dos grandes problemas que eu acho que a conta não fecha. Mesmo quando você fala só da tributação sobre o consumo. Nos estudos que nós fizemos, que a Anfip e a Fenafisco fizeram, é esse que eu coordenei tecnicamente, a gente diz assim, olha, precisamos fazer a reforma do consumo, precisamos simplificar o consumo, mas isso não pode ser um samba de uma nota só. Né? Aí a gente elenca 8 premissas que deveriam ser orientadoras de uma reforma tributária no Brasil. A simplificação e a redução da tributação do consumo é apenas uma delas. Né? Mas uma outra premissa é você fortalecer o federalismo fiscal. Né? Porque o que aconteceu é que, em 88, a União perdeu receita na reforma tributária que foi feita, que também não enfrentou o problema da progressividade. Né? A União perdeu receita, estados ganharam pouco e os municípios ganharam mais. Mas o que acontece já em 89 e a partir dos anos 90? A União faz uma contraofensiva, né? E ela começa a criar contribuições ou aumentar as alíquotas das contribuições que só ela arrecada, que ela não divide com estados, né? Nem com municípios. Né? E passa a fazer isenção sobre tributos, né, que são divididos com estados. Né? Então, quando você observa o que aconteceu, especialmente com as finanças dos governos estaduais, de 88 para cá, teve uma perda considerável de receitas, né, por conta por vários fatores, entre os quais o fato de que as isenções fiscais que o governo federal concede, em geral, são sobre as fontes que ele divide com estados. Né? Então, agora, as duas propostas, tanto a 45 como a 110, bom, a do governo, essa do Guedes, ele só trata da questão federal, a unificação do PIS e do COFINS, que são tributos federais. Ele não quer nem saber da questão dos estados e municípios. Agora, a PEC 45 e a 110 tem um problema sério, e as duas eu acho que não resolveram a questão, que é mais ou menos o seguinte: você vai acabar com o ISS, com o ICMS, com o COFINS, com o PIS, PASEP, acabar com vários. Né? Bom, e aí você cria um IVA. Aí esse IVA vai ser arrecadado. Bom, e aí você tem que distribuir esse IVA. Né? Como é que você vai distribuir isso? Então, a 110 fala na criação da super-receita. Né? A super-receita, uma super-receita com união, estados e municípios. É uma coisa, eu não sei como é que... É algo impensável. Né? A PEC 45 fala num comitê gestor. Né? Então, vai criar um comitê gestor, união, estados e municípios, para aferir a distribuição desses recursos para a união, estados e municípios. Enfim, são coisas que causam muitas dúvidas aí, muitas para governadores e prefeitos. Né? Esse é um tema... e, para mim, esses são temas que não estão solucionados em ambas as PECs. O apoio de governadores e prefeitos é fundamental. Tanto é verdade que os governadores, os secretários estaduais da Fazenda, formularam um outro projeto, né, substitutivo à PEC 45, né, que está muito alinhado com a gente, com essa proposta da Fenafisco e da Anfip, mas é muito próximo do que a gente propõe. Mas é um problema, com certeza. É interessante essa questão. Eu perguntei porque até dentro dos Estados Unidos tem guerra fiscal. No Brasil tem guerra fiscal entre estados. Então, assim, os sistemas federados aí enfrentam muito problema. Né? E, sobretudo, se pensar agora que você tem que tributar também o e-commerce, né? A economia digital. Então, cria novos... Não, o problema é o seguinte: você tem imposto sobre consumo praticado pela União, por estados e municípios. Aí você vai acabar com todos eles e criar um só. Bom, tudo bem. Aí você vai arrecadar. E como é que distribui?
como é que é a decisão de distribuir, né? A PEC 45 fala num comitê gestor. Então, acabaria com o fundo de participação dos municípios hoje, que é uma estrutura institucional que tenta equilibrar a distribuição de impostos, né? Não, eu acho que não, porque o fundo recurso, tem uma parte do recurso do imposto de renda, né? Ah, tá bom. A questão é a seguinte: o que nós propusemos, que eu acho que resolve essa questão, é o seguinte: você cria um imposto sobre valor agregado que é a competência dos estados, né? E aí os estados têm que fazer um acerto com os municípios, né? Então o estado arrecada, os governos estaduais arrecadam, os governos estaduais fiscalizam, enfim, e tem essa receita. E para o governo federal a gente cria uma contribuição adicional sobre o imposto de valor agregado, que é a receita da União, né? Então, sobre a mesma base, você cria uma contribuição adicional, né, que vai para a União. Então, você não vai ter problema na hora de distribuir esses recursos, entendeu? Agora, do jeito que está, eu acho bastante complicado. Outro problema é que eles falam em simplificação, né? Mas, na verdade, você vai ter um sistema de transição que, no projeto da PEC 45, vai levar mais de 10 anos. Né? Então, durante 10 anos, você vai conviver com o sistema atual e com o sistema novo. Então, é uma simplificação complicada de fazer, né? Vai complicar, né? Se eu não me engano, o projeto do Raoni, do A110, é uma transição ainda maior, né? Você vai conviver com 2 sistemas para fazer esse ajuste. Então, tem muita coisa mal parada nesses ajustes, sabe? E essa questão do federalismo é importante. Tem mais pessoas fazendo aqui perguntas. Eu pediria para o pessoal que está no apoio liberar aí o Roberto Pinto dos Santos para fazer a sua pergunta e ocupar aqui a palavra. Por favor, Roberto, pode. E depois, na sequência, nós temos uma pergunta escrita aqui do advogado Leal Chaves. Eu vou ver se eu consigo, se mandasse pela. Diga. O Roberto é do Leal Chaves, depois é o Rodrigo que vai falar. Depois é o Rodrigo, tá certo. Então, quem fala agora é o Leal Chaves, é o nome do escritório, é isso? Isso, e o doutor Roberto está com um problema no microfone, por isso ele mandou a pergunta por escrito. Ah, tá. Então eu vou ler aqui a pergunta. É esse texto aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo para a letra. Eu gostaria de parabenizar os advogados pela iniciativa, o professor Eduardo pela palestra. Sempre que se fala em tributação de grandes fortunas, quem se posiciona contra a medida argumenta genericamente que a medida causaria fuga de capital do país. O que o professor pensa sobre isso? Ele está com o microfone realmente com problema, então ele pediu para fazer essa pergunta. Por gentileza, professor Fanhani. É uma boa pergunta, porque sempre que você fala nisso, essa questão, você vai fazer grandes pessoas, vai ter fuga do país. Eu digo o seguinte, eu estou dizendo aqui, é o imposto que quem tem patrimônio superior a 10 milhões de reais. Então, quantas pessoas tem, quantos contribuintes tem? 59 mil contribuintes. Então, por exemplo, se ele tem 12 milhões de reais, ele vai contribuir 0,5% sobre 2 milhões. Né? 0,5% sobre 2 milhões. Quer dizer, será que ele vai fugir do país porque ele vai pagar 0,5% sobre 2 milhões? Né? Agora, a questão central é a seguinte: esses super ricos, o patrimônio deles já está nos paraísos fiscais, tá certo? Quem já fugiu do país, né? Se não for para o paraíso fiscal, ele vai para onde? Vai para os Estados Unidos, onde vai ser tributado 40% herança, 50% imposto sobre a renda. Então,
não saberia para onde que essas pessoas vão, né? Quem ainda não foi, né? A maior parte já está em paraíso fiscal. Quer dizer, o grande problema aqui é que esses tributaristas, auditores fiscais que participaram da elaboração desse projeto, inclusive a gente também formulou os projetos de lei, né? É exatamente identificar esse patrimônio que não aparece no Brasil, né? Mas está fora do Brasil, né? Tem várias formas de se fazer isso, né? Uma das formas assim que todo mundo conhece é a seguinte: você pega um indivíduo que ele tem um apartamento, uma casa cujo proprietário mora num paraíso fiscal, tá certo? E ele mesmo que mora aqui no Brasil aluga a casa aluga a mesma casa, a mesma mansão dessa empresa que está no paraíso fiscal, que é dele mesmo, certo? E ninguém fica sabendo. Então, existem vários mecanismos, quer dizer, esse dinheiro já está fora. O grande desafio da Receita é você identificar esses mecanismos, na verdade, de ocultação de patrimônio que, na verdade, é do mesmo proprietário, mas cuja posse é registrada em paraíso fiscal, né? Eu acho que não... enfim, a minha visão é essa, quer dizer, o super rico já está com o dinheiro dele, já está no paraíso fiscal. Não acho que teria uma fuga, não. O próximo a fazer pergunta, por favor, libere o microfone do advogado Rodrigo Amorim. Rodrigo, pode fazer sua pergunta, por gentileza? Rodrigo, é só se habilitar o microfone, que já está liberado. Boa tarde. Boa tarde, estamos escutando? Boa tarde, estamos escutando. Tá legal. Professor, eu queria tirar uma dúvida, até queria que o senhor fizesse um comentário a respeito da tributação sobre lucros e dividendos. Recentemente eu vi uma entrevista de um secretário da Receita do período FHC, que ele criticava essa tributação sobre os lucros e dividendos, porque antes de 95, essa tributação ela existia no país. Só que eles perceberam que os empresários não distribuíam mais os lucros, deixavam o dinheiro parado na empresa, eles utilizavam, acabavam até confundindo o patrimônio pessoal com o da empresa, né? Justamente para não distribuir os lucros e dividendos e não ter a tributação. Então, o que eles fizeram? Eles aumentaram a tributação sobre a pessoa jurídica, né, compensando a tributação sobre os lucros e dividendos, e extinguiram esse imposto. O que o senhor pode comentar a respeito? O senhor, mesmo com esse posicionamento desse secretário, o senhor mantém a ideia dessa nova tributação, mesmo que a tributação sobre a pessoa jurídica já esteja relativamente elevada no país? Olha, esse secretário deve ser o mesmo que assinou esse decreto que... me fugiu agora o nome dele. Foi que assinou esse decreto de 1995 que acaba com a tributação de lucros e dividendos no Brasil. Bom, a questão é a seguinte: o Brasil e mais, acho que a Estônia, são os dois únicos países do mundo que têm isso. Quer dizer, será que só nós estamos certos e todos os outros países estão errados? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Agora, essa questão da tributação, esse é um outro mito, que a tributação das empresas no Brasil é muito elevada. Em geral, eles dizem assim: o Brasil tributa muito as empresas, pessoas jurídicas. Esse imposto é cerca de 34%. 34%. De fato, o 34% é a alíquota marginal, é a alíquota legal.
Mas como você tem uma série de deduções, por exemplo, como um outro instrumento que é absolutamente estranho, que é a dedução de juros sobre o capital próprio, que também foi criado em 1995. Enfim, você tem vários mecanismos que deduzem, e você tem, na verdade, a tributação do Brasil a efetiva em torno de 23%. Né? Então, esse é outro argumento que não se sustenta. Agora, o que é mais interessante para você refletir é o seguinte: no Brasil, nós temos 3 sistemas de tributação da pessoa jurídica. Né? Você tem o sistema de lucro real, o sistema do lucro presumido e o simples. Né? O simples é uma parcela, praticamente você não tributa sobre a renda. Né? Você não tributa sobre a renda. Sobre o faturamento. O lucro presumido também é sobre o faturamento. Né? Então, de fato, você só tributa sobre a renda as empresas que estão no regime do lucro real. É o lucro real, lucro presumido e o simples. Muito bem, quantas empresas no Brasil estão no regime de lucro real? 3% das empresas brasileiras. 97% das empresas brasileiras estão ou no lucro presumido ou no simples. Tá certo? Então, só 3% das empresas que têm uma alíquota, uma taxação em torno de efetiva em torno de R$ 23%. Né? A alíquota legal, 34%, 35%. Uma parte do imposto de renda, uma parte sobre a contribuição sobre o lucro. Né? Legal. Mas, do ponto de vista efetivo, quando você tem todos os descontos, né, você vai ter esses 3% dessas empresas, essas empresas que estão sob o regime do lucro real, que representa apenas 3% do total, né, em termos efetivos, elas vão pagar 23%. Então, não faz sentido esse tipo de argumentação. E não faz sentido, tá certo? Porque no mundo todo não se faz isso. Né? Será que nós estamos certos e a Alemanha está errada? Eu não acho. Né? Bom, diga, pode, por favor, Rodrigo. Só complementando, uma pergunta que não tem relação com essa que eu fiz para o professor. Essa alta tributação de artigos de luxo, produtos importados, por exemplo, perfume importado, relógio importado, etc. O senhor não acha que é contraproducente? Isso deixa os produtos com valores proibitivos e a massa de classe média mais pobre da população não tem acesso e, consequentemente, eles não são vendidos em larga escala? E diminui a tributação, né, do Estado. Você está dizendo da alta tributação sobre perfume, sobre perfumes? Artigos de luxo, né? Artigos de luxo em geral, né? Se você pegar um relógio, um perfume, coisas que não são essenciais, né? Então, mas exatamente por não serem essenciais, eu acho que tem que ter uma taxação maior, né? Porque isso é exatamente para coibir, porque são artigos de luxo, não essenciais. Eu não vejo problema nessa questão. Satisfeito, Rodrigo? Satisfeito, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. De qualquer forma, o que me surpreende esse dado sobre do lucro presumido. Eu não sei no sistema geral, mas no setor de serviços, que é o caso nosso do escritório de advocacia, ele tem um teto que não é para a economia em geral, professor, não é tão elevado. Eu não sei, eu acho que esse teto altera conforme o setor, se eu não estiver errado, mas o escritório de advocacia, por exemplo, é 48 milhões por ano. Não que não seja muito dinheiro, mas para cerca de 200 escritórios de advocacia no Brasil, isso deve faturar mais do que isso e não pode entrar no regime do lucro presumido.
Agora, de fato, a tributação é baixa, porque é uma comparação que eu faço todo ano. Noves fora, o escritório paga entre encargos, as contribuições sociais sobre o lucro, enfim, todos esses que tem são todos com natureza tributária, né? Excluindo o fundo de garantia e essas coisas que são de natureza de salarial, né? Todos que têm natureza trabalhal dão, em média, 18%, 19% sobre o resultado positivo. Quer dizer, do ponto de vista internacional, uma tributação baixa, não é uma tributação alta, é muito baixa. Então, agora, eu não sei qual é o teto para os outros setores econômicos, mas eu acrescento uma pergunta que, veja, os varejistas, muitos deles articulados naquele Brasil, o grupo 200, Brasil 200, se não me engano, onde está o proprietário da Riachuelo, onde está a fina flor aí dos apoiadores do governo Bolsonaro, né? Os mais, digamos, os mais barulhentos, né? Eles dizem, e de fato, eu lembro quando há uns 8 anos atrás, quando me debrucei sobre isso, eu vi que o setor do varejo tem um resultado positivo muito baixo, né? Ele não tem o mesmo performance, resultado econômico do setor industrial. Eu não sei do agronegócio, porque há 10 anos atrás o agronegócio não tinha o peso que tem hoje na economia. Nós estávamos ainda com economia industrial. Quer dizer, essa questão do peso é verdade do setor do varejo, portanto, eles requerem, estão sempre pleiteando diminuir a carga tributária sobre eles, isso é uma questão. E a segunda, uma das coisas que sempre argumentam, alguns economistas argumentam, é que a produtividade no Brasil é muito baixa, né? E isso ocasiona o peso excessivo do imposto e um resultado econômico baixo, resultado econômico final baixo para vários setores de economia. Aí é realmente uma coisa que é assunto mesmo dos economistas, professor, que eu não tenho. Então, eram só essas duas questões eu gostaria de acrescentar aqui. Eu não saberia te dizer assim, a realidade de cada um dos setores, né? Mas a questão toda é o seguinte, se você tem a ideia do tributo direto e do tributo indireto, né? O tributo direto é renda e riqueza, e o indireto é consumo, né? e folha. É direto porque é diretamente em cima daquele que ganhou. Ele não pode fugir daquele imposto. O indireto, né, ele é jogado no preço das mercadorias, né? Quer dizer, alguns setores do varejo, né, podem deslocar o preço para o consumidor, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que refletir. A questão da produtividade baixa depende da economia que você tem, né? Então, se você tem uma economia, por exemplo, baseada em indústria de ponta, como a Embraer, por exemplo, né? Se tivesse uma economia onde nós tivéssemos dezenas de empresas como a Embraer, né? Então você vai ter uma produtividade alta e você vai ter todo um setor de serviços acoplada às necessidades da Embraer, né? Que tem que ser um serviço com alta tecnologia, com alto valor agregado, com uma alta produtividade, né? A questão da produtividade está muito relacionada à estrutura produtiva que você tem no país, né? Como a gente tem um processo longo e prolongado de desindustrialização, né? E aí você tem um crescimento dos serviços, mas não um serviço de ponta, um serviço com alto valor agregado. É natural que a produtividade seja menor, né? Então, a produtividade está muito ligada à estrutura industrial, à estrutura de uma economia, né? Uma economia que produz, enfim, você tem setores que têm uma produtividade elevada, como o agronegócio, por exemplo, né? Mas quando você pega o setor de serviços, o setor de serviços, em geral, é um setor com baixa produtividade e ele tem um peso muito grande, né, na economia brasileira. Mas tem uma outra questão que eu queria te colocar também, que é a questão do simples, né? O simples, ele
em geral, as empresas que estão dentro do Simples são empresas que têm um faturamento relativamente baixo, né? Relativamente baixo, isso quando você olha no mundo, né? Aqui no Brasil, as empresas do Simples, que podem estar sujeitas à tributação pelo Simples, têm um faturamento de 4.800.000 por ano, né? Isso foge de todos os padrões internacionais, né? Nessa proposta aqui, na qual da reforma tributária solidária, a gente propõe que o Simples seja... A gente propõe, na verdade, duas coisas. A primeira, que se acabe com o lucro presumido, fique o lucro real, né? E a segunda coisa é você reduzir a tributação sobre o limite do Simples, reduzir de 4.800.000, sei lá, para 2.400.000, alguma coisa desse tipo, né? Que isso estaria muito mais em linha, né, com o que é praticado na experiência internacional, né? Eu me lembro, posso comentar, professor? Eu me lembro, quando se instituiu o lucro presumido, que uma das argumentações da Receita, dos técnicos, era como no Brasil tem uma evasão fiscal muito grande, e o setor de renda menor, ou o setor de economias, empresas com renda menor, era onde você tinha uma grande evasão e que o custo para buscar o tributo era muito elevado. Você fiscalizar milhares de empresas de baixo perfil, você requer uma estrutura de fiscalização muito grande, um retorno não proporcional. Se você fiscalizar empresas médias e grandes, você tem um retorno maior ao aparelho do Estado, né? Mas eu acho que esses argumentos até fazem sentido. Talvez o que se poderia fazer era rebaixar bem o teto do lucro presumido, né? Porque se a pessoa quer pagar menos imposto e entrar na legalidade, ele optaria por esse sistema. Eu acho que o teto do nosso setor é muito alto, 48 milhões de reais por ano. Ele é alto, porque você exclui a maior parte né? Então, sim, ele exclui uma faixa muito grande do setor de serviço. Mas, enfim, eu gostaria... Nós não temos mais nenhuma... Desculpa, professor. Só para te falar uma coisa, eu acho que na nossa proposta nós isentamos de tributação para enfrentar a crise as pequenas empresas que têm faturamento de até 340 mil reais por ano. 340 mil reais por ano. Que, se eu não me engano, mais de 50%, mais de 60%, cerca de 70% das empresas brasileiras têm faturamento de até 360 mil reais por ano. Tá certo? Então, você poderia reduzir, né, essa faixa do Simples, né, de 4.800.000 de faturamento anual, um valor bem inferior a isso, tá certo? E mesmo assim você vai estar pegando mais de 90% das empresas, as pequenas empresas no Brasil, né? Uma parcela significativa. Mas eu falei tudo isso para se contrapor esse argumento que as empresas jurídicas no Brasil têm uma taxação muito elevada, de 35%, não sei o quê, não sei o quê. O que eu estou dizendo é que tem 3%, 4% das empresas que têm uma tributação que está sujeita ao lucro real, né? E que, portanto, tem uma tributação que não é de 33%, porque tem várias deduções, e essas empresas, na verdade, é 23%. Acho que esse que é o ponto que é importante a gente deixar claro aqui. Perfeito. Olha, nós não temos mais ninguém inscrito. Professor, o que eu gostaria, que algumas pessoas mandaram mensagem aqui para mim, é que o texto, o livro que foi produzido para o projeto da 178, e esse texto que vocês fizeram mais recente, eles estão disponíveis para free, né? Se pode baixar isso claro, na versão digital. E se o senhor passar para a nossa equipe, para a Ana Paula ou para a Simone, passar os endereços, a gente passa para as pessoas que estão inscritas aqui, passamos o link. Passo sim. Seria ótimo para divulgar mais essa iniciativa. Não,
seria ótimo, para a gente é muito importante. Eu vou passar, sim, para a Ana Paula. Tem um livro que faz um diagnóstico, né? O outro faz propostas, e agora tem esse terceiro que saiu agora, há menos de um mês, que é para enfrentar a crise, né? Então, isso tudo está disponível. Esse último até tem uma versão, um relatório executivo que tem 7 páginas, exatamente para facilitar a leitura. Tem um relatório síntese que tem umas 20 páginas, e o relatório completo tem 120 páginas. Mas 60 páginas, aproximadamente, fazem parte de um anexo, né? Porque nesse anexo, nós entendemos o seguinte, que essa crise é tão grave que o Estado tem que ser fortalecido financeiramente, que seria ideal que as medidas que nós estamos propondo fossem aprovadas em 2020 para passar a valer a partir de 2021. Esse é o ideal, né? Então, por conta disso, o que deu muito trabalho, e que quem fez isso não fui eu, foram vários auditores fiscais, o que deu trabalho foi formular os projetos de lei, né? Uma sugestão para um subsídio ao Congresso Nacional. Então, nos anexos, cada medida que nós propomos tem uma recomendação de um projeto de legislação, né? Então, esse que deu bastante trabalho. A gente está conversando com as áreas técnicas dos partidos lá no Congresso, com parlamentares, etc. E o que é mais interessante, essas 2 medidas que eu te falei, que seriam as prioritárias, imposto de renda e IGF, você pode fazer por lei complementar, né? Não precisa de mudar a Constituição, o que é muito mais fácil, né, do ponto de vista político de aprovação. Mas eu passo para a Ana Paula, e você, por favor, se puder divulgar e apresentar o link para o pessoal, eu te agradeço. Não, vamos sim. E desde já fica, eu acho, se a gente puder, eventualmente, seria uma grande oportunidade de chamar algum auditor, alguém, para, se quiser, deixamos esse espaço aqui aberto, talvez não nesse evento, porque não há mais tempo, mas a gente podemos voltar a fazer discussão sobre o assunto. Nós gostaríamos muito de ajudar com a divulgação dessa PEC de forma mais efetiva. Fica aqui um compromisso. Não, acho que seria excelente. Outra alternativa é você também chamar parlamentares, né? Sim. Tem vários parlamentares que participaram de forma muito forte nesse projeto, né? E seria interessante também para que eles mostrassem o andamento, enfim, como é que as coisas estão caminhando lá no Congresso. Mostrar um pouco qual é a perspectiva, a expectativa que eles têm com a atual composição e com esse momento que nós estamos vendo. Professor Fanhani, eu agradeço muito a sua participação, a disponibilidade de vir aqui num horário de descanso, já são quase 7 horas da noite, né? As informações todas, mais uma vez, nos brindou com informações preciosas para compreender toda a discussão, no caso aqui, na presente exposição sobre reforma tributária. Nós ficamos também aqui disponíveis para divulgar esse material que o senhor e essa equipe produzirem, nós distribuímos para as pessoas. E lembrando a todos que nos acompanharam até aqui, a todos e todas, que amanhã nós temos a sequência, então amanhã nós vamos ouvir a apresentação da PEC 45, que nós já temos aqui algumas informações sobre ela, e que promete também fazer observações críticas sobre a 110, porque diz que tem um modelo tributário mais avançado, mais moderno do que o da 110. Então, vamos ver. A discussão promete amanhã também. O professor está convidado, se quiser assistir também a exposição amanhã, está convidado para assistir. Tá bom? Muito obrigado a todos e todas. Professor Fanhani, bom descanso a todos. Obrigado à nossa equipe de Crivella Advogados e Renan Almeida, que é o nosso assistente técnico, que faz a produção toda técnica e garante a qualidade depois de som, de imagem, da reprodução dessa gravação, que será disponibilizada depois no canal do YouTube. A produção de Ana Paula Gonçalves e o auxílio técnico aqui de Simone Barros, que é da nossa equipe. Até amanhã
no mesmo horário, às 17 horas, nós abrimos aqui o canal para retomar a discussão da reforma tributária. Obrigado a todos, até a próxima.